Boa noite, nós somos alunos da Unifagoc, primeiro período de fisioterapia, e hoje vamos falar sobre as reações de hipersensibilidade na matéria de imunologia e patologia. O grupo é composto por mim, Fernanda, Ellen, Gustavo, Monique e Thaís. Eu vou começar falando sobre as causas da hipersensibilidade. A hipersensibilidade refere-se a reações exageradas do sistema imunológico a substâncias normalmente inofensivas. As principais causas incluem alergias, pólen, que pode causar rinite alérgica, ácaros presente em poeira doméstica, alimentos como leite, ovos, nozes e frutos do mar, medicamentos como penicilina, outros antibióticos, picadas de insetos, abelhas e vespas. Reações tardias. Contato com substâncias químicas, níquel e látex. Medicamentos. Doenças autoimunes. Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Doenças respiratórias, asma, que pode ser desencadeada por alérgenos, exercícios ou infecções. Eu vou falar também sobre os mecanismos e classificação das reações de hipersensibilidade. As reações de hipersensibilidade são classificadas em 4 tipos, cada uma com mecanismos distintos. Tipo 1, imediata, mediada por imunoglobulina E. Exposição inicial ao alérgeno leva à produção de IgE por linfócitos B. IgE se liga aos mastócitos e basófilos. Em exposições subsequentes, o alérgeno se liga ao IgE, causando a degranulação dos mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios, histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Exemplos: anafilaxia, asma alérgica, rinite alérgica, urticária. Tipo 2, citotóxica, mediada por imunoglobulina GOM. Os mecanismos: anticorpos atacam células próprias, ativação do complemento. Exemplos: anemia hemolítica autoimune, reações transfusionais. Tipo 3, complexo imune. Mediador principal: complexos antígeno-anticorpo. Formam-se no sangue e depositam nos tecidos. Ativação do complemento e recrutamento de neutrófilos ao local dos depósitos levam à inflamação e dano tecidual. Exemplos: lúpus eritematoso sistêmico, glomerulonefrite pós-estreptocócica. Tipo 4, tardia, mediadas por linfócitos T. Exposição inicial ao antígeno leva à sensibilização. Tipo 4, tardia, mediadas por linfócitos T. Exposição inicial ao antígeno leva à sensibilização dos linfócitos T. Em exposições
subsequentes, linfócitos ativados liberam citocinas que recrutam e ativam macrófagos e outras células inflamatórias. Reações ocorrem geralmente entre 48 a 72 horas após exposição ao antígeno. Exemplos: dermatite de contato e reação tuberculínica. Vou falar sobre um pouco das doenças causadas pelos anticorpos. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico em resposta à presença de substâncias estranhas ao corpo, conhecidas como antígenos. Sua principal função é defender o organismo contra invasores, como bactérias, vírus, e reconhecendo e ligando especificamente a esses antígenos para marcá-los para destruição ou neutralização. Existem 5 classes principais de anticorpos, cada uma com sua função específica na resposta imunológica. A detecção de anticorpos é fundamental no teste de diagnósticos. Terapias baseadas em anticorpos têm sido desenvolvidas para tratar essas variedades, incluindo câncer e doenças autoimunes. Algumas doenças autoimunes. Temos aqui uns exemplos dessas doenças no quais os anticorpos produzidos pelo sistema imunológico atacam os próprios tecidos e órgãos do corpo. Artrite reumatoide, o lúpus, tireoide e diabetes tipo 1. Alergias e anticorpos. Alergias ocorrem quando o sistema imunológico reage exageradamente a substâncias inofensivas. Os anticorpos específicos são produzidos em respostas a alergêns como pólen, poeira e alimentos. Estes anticorpos desencadeiam a liberação de substâncias químicas como histamina, causando sintomas como espirro, tosse, e em casos mais graves, como anafilaxia, a reação alérgica pode ser potencialmente fatal. E o tratamento envolve evitar a exposição e o uso de medicamentos para controlar os sintomas. Reações transfuncionais. Reações transfuncionais ocorrem quando o sangue do doador é incompatível com o sangue do receptor. A incompatibilidade ocorre quando os anticorpos do receptor reagem contra os antígenos presentes no sangue do doador. Pode resultar em sintomas variados, desde leves, como febre, calafrios, até graves, como insuficiência renal e queda da pressão arterial. As principais causas incluem incompatibilidade do sistema ABO e do sistema RH. A prevenção envolve todos os testes de tipagem sanguínea e compatibilidade cruzada antes da transfusão. O tratamento imediato pode incluir interrupção da transfusão, administração de medicamentos e suporte médico. O tratamento e ingestão para doenças alérgicas, como asma, rinite, são as terapias antialérgicas fundamentais. Elas visam reduzir a resposta alérgica e os sintomas associados. Os antihistamínicos são comumente usados para bloquear os efeitos da histamina liberada durante uma reação alérgica. Os corticosteroides também são usados para reduzir a inflamação em doenças alérgicas mais graves. Em caso de alergias graves, como anafilaxia, a administração de adrenalina é essencial para reverter os sintomas potencialmente fatais. Essas são algumas das opções de tratamento disponível por doenças causadas por anticorpos.
A escolha do tratamento adequado depende da condição específica, da gravidade do sintoma e da necessidade individual de cada paciente. Sempre é importante consultar o médico para receber orientações e tratamentos adequados. A importância do entendimento da doença por anticorpos. Diagnósticos precisos. Compreender essa doença é crucial para identificar corretamente a condição médica do paciente, evitando diagnósticos equivocados. O tratamento eficaz é o reconhecimento da doença causada pelo anticorpo, ajuda na seleção do tratamento mais apropriado, permitindo uma abordagem terapêutica direcionada e eficaz. A prevenção de complicações é devido a um diagnóstico e tratamento preciso. Bom, eu vou falar um pouco sobre as doenças causadas por linfócitos T. Primeiramente, o que são esses linfócitos? São células imunológicas com respostas antivirais que produzem citocina ou eliminam células infectadas. Bom, os linfócitos danificam os tecidos pelo desencadeamento de inflamações ou por matarem diretamente as células-alvo. As reações inflamatórias são desencadeadas principalmente por células T CD4+. As células causam lesões que podem ser autorreativas ou específicas para os antígenos estranhos em que são apresentadas. Uma suspeita de um papel das células T na promoção de uma doença imunológica específica dá-se devido à demonstração da presença de células T em lesões e na detecção de níveis aumentados de citocina no sangue ou tecidos que podem ser derivadas de células T. Na primeira imagem, é possível ver que elas reconhecem os antígenos fagocitados e produzem citocinas, o que vai desencadear as inflamações e também a lesão tecidual, dependendo do agravamento. Só que em alguns casos, as células CD8+, podem causar diretamente a morte celular por alguma lesão. Doenças causadas por inflamações mediadas por citocina. Na inflamação imunomediada, as células TH1 e TH17 secretam citocinas que recrutam e ativam leucócitos, o que favorecem a cicatrização das feridas. As citocinas são mediadores necessários para conduzir a resposta inflamatória aos locais de infecção e lesão, porém a produção exagerada com base nessa lesão pode causar uma instabilidade hemodinâmica e também distúrbios metabólicos. Após lesões ou infecções graves, a resposta exacerbada e persistente de citocinas TH1 podem conduzir para lesão em órgão-alvo, levando à insuficiência de múltiplos órgãos e à morte. Porém, a produção da citocina TH2 pode minimizar alguns desses efeitos. A lesão tecidual resulta de produtos de neutrófilos e macrófagos recrutados e ativados, como exemplo as enzimas lisossomais, óxido nítrico e citocinas pós-inflamatórias. A inflamação associada a doenças mediadas por células T normalmente é crônica, porém crises agudas podem se sobrepor em condições até virarem inflamações crônicas, como por exemplo a hipersensibilidade do tipo tardio. Muitas doenças autoimunes específicas de órgãos são causadas pela interação de células T autoreativas com autoantígenos. Bactérias intracelulares induzem fortes respostas de células T e de macrófagos, que resultam em inflamações granulomatosa e fibrose, que podem causar a destruição intensa do tecido e a incapacidade funcional. A hipersensibilidade do tipo tardio.
A reação inflamatória clássica mediada por células T é chamada de hipersensibilidade do tipo tardio, abreviação DTH, e se desenvolve tipicamente 24 a 48 horas após o desafio com o antígeno, em contraste com as reações são imediatas, que são desenvolvidas em minutos. A perda de resposta de DTH para antígenos encontrados é uma indicação de deficiência da função das células T, uma condição conhecida como anergia, que é a ausência da resposta imunitária, além do que pode ser congênita ou adquirida, humoral ou celular. As reações crônicas da DTH podem se desenvolver se uma resposta TH1 a uma infecção ativar os macrófagos, mas não conseguir eliminar os micro-organismos fagocitados. A inflamação granulomatosa é uma tentativa de conter a infecção. As doenças causadas por linfócitos T citotóxicos. As respostas de CTL à infecção viral podem levar à lesão tecidual em decorrência da morte das células infectadas, mesmo se o vírus por si só não tiver efeitos citopáticos. E o que são esses efeitos citopáticos? São as mudanças que ocorrem dentro da célula após ela ter sido infectada. Como os CTLs podem não ser capazes de distinguir entre o vírus citopáticos e os não citopáticos, matam as células infectadas por vírus, não importando se a própria infecção é prejudicial ao hospedeiro. Os CTLs podem contribuir para a lesão de tecidos em doenças autoimunes, nas quais a destruição de determinadas células hospedeiras é um componente importante. Sou o Gustavo, vou falar das abordagens terapêuticas para as doenças imunológicas. Uma das realizações recentes mais impressionantes da imunologia foi o desenvolvimento de novas terapias para doenças imunológicas, com base no entendimento da ciência básica. E também vou falar dos agentes anti-inflamatórios. O tratamento para doenças de hipersensibilidade foi, durante muitos anos, o emprego de fármacos anti-inflamatórios. Esses fármacos inibem a secreção de citoquinas e de outros medidores de inflamação, e assim reduzem a inflamação associada as respostas imunes patológicas. E também vou falar da depressão de células e de anticorpos. Os anticorpos monoclonais que depletam todas as células linfóides, somente as células B ou somente as células T, são utilizados para tratar doenças inflamatórias graves. A utilização do anticorpo anti-CD20 rituximab, que depleta apenas as células B, para o tratamento de doenças que se pensava serem causadas principalmente pela inflamação mediada por células T. A eficácia do anti-CD20 pode estar relacionada com o papel das células B nas respostas de células T, especialmente a geração e manutenção das células T de memória. Também vou falar dos agentes que inibem interações célula-célula e migração de leucócitos. Os agentes que bloqueiam os coestimuladores B7 estão aprovados para o tratamento da AR e da rejeição ao enxerto. Os anticorpos contra os integrinas têm sido utilizados para inibir
a migração de leucócitos para os tecidos. Os anticorpos contra o ligante de CD40 bloqueiam a ativação de células B e de macrófagos, mediada por células T, e foram benéficos em pacientes com esclerose múltipla e doença intestinal inflamatória. Também vou falar do LGG intravenosa. Doses elevadas de LGG intravenosa, que é IVIG, apresentam efeitos benéficos em algumas hipersensibilidade. Não está claro como esse agente suprime a inflamação imune. Uma possibilidade é que o LGG se ligue ao receptor inibidor de Fc macrófagos e linfócitos B, e assim diminua a resposta inflamatória. Terapias baseadas em células T reguladoras. Atualmente tem sido de grande interesse em explorar nosso conhecimento das células T reguladoras, que é TREGs, para tratar doenças inflamatórias. Outra abordagem é tratar os pacientes com doses baixas de IL-2, na expectativa de ativar e manter as TREGs, mais do que as células efetoras. Um risco de muitos tratamentos que bloqueiam vários componentes do sistema imune é a possível interferência com a função normal do sistema imunológico no combate a micro-organismos, assim tornar os indivíduos suscetíveis a infecções. Falar um pouco das doenças imunológicas selecionadas, as patogenias e as estratégias terapêuticas. A primeira é o lúpus, que é uma doença crônica, autoimune e que afeta predominantemente o sexo feminino. As manifestações clínicas dela são as erupções cutâneas, a artrite e glomerulonefrite. A anemia hemolítica, trombocitopenia e o envolvimento do sistema nervoso central também são comuns. E o diagnóstico é feito a partir da presença de anticorpos antinucleares no organismo. E esses anticorpos são contra o DNA nativo de fita dupla e são específicos para o LES. A patogenia do lúpus. Ela é uma doença complexa na qual os fatores genéticos e ambientais contribuem para a quebra de tolerância de linfócitos B e T autorretrativos, como a herança de determinados alelos HLA e a mutação e deficiência de alguns genes e complementos que causam a morte de células e liberação de antígenos. Novas terapias. Há testes em andamento com os anticorpos anti-IFN-alfa para tentar inibir os sinais de TLR. Há também um grande interesse na depressão de células B, por meio da utilização de um anticorpo contra a proteína de superfície de células B, CD20. Ademais, recentemente foi aprovado também um anticorpo que bloqueia o fator de crescimento de células B para o tratamento. A segunda doença é a artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória que afeta as articulações e é caracterizada pela inflamação da sinóvia, associada à destruição da cartilagem articular e do osso, como imagem morfológica indicativa de uma resposta imune local. Bom, diversas células são encontradas na sinóvia inflamada, como as células TH1, CD4+, e o TH17. Tem também os linfócitos B ativados,
plasmócitos, macrófagos e outras. A patogenia da artrite reumatoide consiste em fatores genéticos e ambientais que contribuem para a quebra de tolerância e antígenos próprios. O resultado final é a destruição progressiva da cartilagem e do osso. As respostas imunes crônicas nas articulações podem levar à formação de tecidos linfóides terciários na sinóvia, e esses tecidos linfóides terciários podem manter e propagar a reação inflamatória. Novas terapias. O papel central das células T e das citocinas na doença tem levado a avanços notáveis em termos de tratamento, com a definição de moléculas específicas como alvo, com base no conhecimento científico. Há também os antagonistas de TNF, que mudam o curso da doença, fazendo com que ela se torne uma inflamação crônica latente, porém tratável. E a depressão de células B com anticorpo anti-CD20 também se provou eficaz. Agora, a terceira doença é a esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, crônica e autoimune, que é provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos, que comprometem a bainha de mielina, que revestem os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central. As manifestações clínicas são basicamente fraqueza, paralisia e sintomas oculares, com exacerbações e remissões. E o diagnóstico é feito através de exames de imagem que sugerem em que os pacientes com doença ativa não há formação frequente de nova lesão. Agora vamos falar sobre a patogenia da esclerose múltipla. Acredita-se que a esclerose múltipla seja causada por células TH1 e TH17, específicas da mielina. E foi sugerido que uma infecção viral possa ativar as células T reativas à mielina, própria pelo fenômeno de mimetismo molecular. E os estudos de EAE sugerem que a doença é propagada por meio de espalhamento de epitópios. Assim, uma vez que as células específicas de mielina T são ativadas, elas migram para o sistema nervoso central e encontram as proteínas da mielina, liberando citocinas e levando à destruição da mielina. As novas terapias. Bom, recentemente foram desenvolvidas novas terapias, dentre elas uma baseada em um anticorpo contra a integrina VL4, que foi citada também no capítulo 3. Ela bloqueia a migração de leucócitos para o sistema nervoso central e já se mostrou benéfica em pacientes. Entretanto, tem um pequeno número de pacientes em que esse tratamento resultou na reativação de uma infecção latente de vírus JC, que provoca uma doença grave e, por vezes, fatal no sistema nervoso. No entanto, a maior parte das terapias é eficaz na esclerose múltipla progressiva, que é caracterizada pela neurodegeneração e consiste na maior causa de invalidez permanente. Aí, desse jeito, faz surgir a necessidade de buscar novos tratamentos. Agora, a próxima doença é a diabetes tipo 1, que é uma doença metabólica resultante da produção prejudicada de insulina. As manifestações clínicas são hiperglicemia e cetoacidose, e as complicações crônicas incluem acúmulo de gordura nas artérias, que pode levar à necrose isquêmica dos membros e dos órgãos, a obstrução microvascular, causando danos na retina, nos glomérulos renais e nos nervos periféricos, e outras também. E o diagnóstico é basicamente através de um exame que analisa os níveis de glicose presentes na corrente sanguínea. A patogenia da diabetes. Bom, vários mecanismos podem contribuir para a destruição das células beta, incluindo a inflamação mediada por células TH1, CD4+, reativas, com antígenos das ilhotas, incluindo a insulina, lise de células das ilhotas mediadas por CTL, produção local de citocinas, que é o TNF e o IL-1, que danificam as células das ilhotas, e autoanticorpos contra as células das ilhotas. Bom, nos poucos casos em que as lesões pancreáticas foram examinadas nas fases ativas precoces da doença, as ilhotas exibem necrose celular e infiltração linfocitária, consistindo em células T, CD4+, e CD8+. Essa lesão é denominada insulite. Novas terapias. As novas estratégias terapêuticas mais interessantes para diabetes tipo 1 concentram-se na indução de tolerância com peptídeos diabetogênicos de antígenos das ilhotas, a exemplo da insulina,
ou gerando e administrando células T reguladoras para os pacientes. Esses ensaios clínicos estão em estágio inicial. Agora, por último, a gente tem a doença inflamatória intestinal, que é constituída por 2 distúrbios, a doença de Crohn e a colite ulcerosa, nas quais a inflamação mediada por células T provoca lesão intestinal. A doença de Crohn é caracterizada pela inflamação crônica e destruição da parede intestinal, com formação frequente de fístulas. Já na colite ulcerosa, as lesões são essencialmente limitadas à mucosa e consistem em úlceras com focos subjacentes de inflamação. Agora tem a patogenia da doença inflamatória intestinal, que é uma doença aparentemente provocada por uma resposta exagerada do sistema imunológico, que ataca as células do intestino como se fossem estranhas ao corpo, mas também pode resultar de alterações na microbiota intestinal. E a patogenia dessa doença foi descrita melhor no capítulo 14. Agora, as novas terapias. Bom, basicamente, as novas terapias para essas doenças incluem os anticorpos contra TNF e a cadeia P40 de IL-12 e IL-23. No mais, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos pela atenção. Aí aqui tá as redes sociais da nossa turma, que é FISO02 Unifagoc e FISO02 Unifagoc no YouTube também. Os alunos que participaram desse grupo foram a Ellen, a Fernanda, o Gustavo, eu, que sou a Monique, e a Thaís. E o professor é o Fabrício. Aí temos aqui também a referência do livro, que é Imunologia Celular e Molecular. Foi isso. Tchau.